10 verdades que você precisa saber sobre GS4, o SUV da GAC, é o nosso bola da vez aqui no Auto Repórter, e você vai descobrir tudo que a gente descobriu sobre esse carro aqui. Pontos positivos, pontos negativos. Tá curioso, né? Ele tem preço parecido com o Corolla Cross e também com o Corolla híbrido, mas será que vale a pena? Vai dar dor de cabeça para esses carros? Fica até o final do vídeo que você vai descobrir tudinho. Vamos lá para dentro? Vamos lá que eu quero te mostrar exatamente, vem comigo que eu quero te mostrar como é que esse carro é por dentro. Para te mostrar o refinamento, vamos começar pelo painel de portas. Olha só o nível de acabamento que a gente vê aqui, material sensível ao toque, mais macio ao toque aqui na parte superior, um filete prateado que se estende até o painel, e uma coisa que me chamou a atenção aqui é justamente a maçaneta de abertura nesse formato aqui, bem interessante, né? Realmente o material utilizado aí é muito legal, muito bonito, mas vamos lá para dentro que eu vou te mostrar mais coisas sobre ele. Vamos lá, chegamos aqui ao interior do GS4, já mostrei para você o painel, né, de porta, agora eu vou mostrar o painel dele em geral. Eu vou até ligar o carro aqui. A gente está falando de modelo híbrido, então ele tem motorização elétrica também. Tem um barulhinho de introdução, vou desligar aqui o ar-condicionado para que ele não faça muito ruído nessa gravação, já que é um ar-condicionado bem potente. Nessa parte superior, material macio ao toque, aqui também um couro acompanhando justamente o couro dos bancos, que aliás, muito bonito, muito de bom gosto, tem costuras em vermelho assim também como nos bancos. Bancos são elétricos, tanto o do motorista quanto o do passageiro. Uma coisa que não dá para deixar de reparar, teto panorâmico. Essa versão topo de linha tem teto panorâmico, um senhor diferencial. E bom, aqui no painel a gente pode ver, vamos lá, volante, um excelente pega, um acabamento muito bom, couro, dois tipos de couro, aquele mais furadinho, né, que dá mais atrito aqui nessa parte onde você deve segurar o volante. Aqui um indicador de que esse lado aqui é para cima, e realmente costuras em vermelho também, tudo de muito bom gosto, os materiais de muito boa qualidade. Porta-copos, porta-copos, porta-trecos, aqui também tem mais um porta-trecos, bem generoso de tamanho, abaixo do descansa-braço. Interessante, volante multifuncional, tem acesso a várias funções aqui, tudo muito ergonômico, eu particularmente gostei e muito. A tela multimídia é muito legal, ela tem um tamanho muito bom e os grafismos são muito bonitos, só que o uso dela é um pouquinho confuso, principalmente para o espelhamento do celular. Eu confesso que apanhei um pouquinho até conseguir, e o uso ele é bem diferente daquilo que a maior parte das centrais multimídias oferece. Dá para notar que ele segue aquela identidade oriental, aquele jeito meio chinês de ser. É algo bem diferente do comportamento brasileiro. Isso não quer dizer que seja ruim, é só diferente. Só que com o celular espelhado depois é tudo muito intuitivo. E ainda falando um pouquinho sobre infotenimento, tá aqui ó, carregador de celular por indução, vou colocar aqui meu celular e ele abaixou justamente para que o celular não caia em curvas. Legal, muito bem pensado, né? Eu achei que não ia ser assim quando eu coloquei o celular e fui surpreendido, achei muito legal. E além do carregador de celular de indução, entradas USB tipo A e tipo C aqui nessa parte inferior do console, elas estão ali sim, mas ficam numa posição nada ergonômica. Isso exige um contorcionismo até certo ponto e até adivinhação para conseguir plugar o cabo por ali se você não puder ver. Um vacilo que diversos carros chineses insistem em cumprir. Mas tem mais coisa pra gente falar. Vou te convidar pra gente ir lá no banco traseiro. Vambora? Vamos lá pra traseira. Já que chegamos aqui à traseira, vamos lá. Eu não sou um cara alto. Eu tenho 1,73 m. O banco está posicionado exatamente para a posição que eu dirijo aqui. Tá muito bom. Eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro. Tem espaço aqui para dar e vender. Um latifúndio verdadeiro. Dá para cruzar a perna aqui, olha, com tranquilidade, viu? E por aqui, 2 difusores de ar e uma tomadinha USB tipo A. Uma coisa que eu achei interessante é que não tem encosto aqui nessa posição central, né? Geralmente tem um encosto aqui. O assoalho, ele é plano, ou seja, não tem aquele túnel central aqui, né? Que acaba elevando a posição das pernas. Portanto, quem vai ao centro, vai tranquilo, vai confortável, né? Vai com as costas um pouquinho projetadas para frente, mas dizer que vai desconfortável, exagero.
Esse banco aqui, quem estava sentado nele é o rapaz que está filmando aqui, é o Kill, o nosso videomaker. E olha, ele jogou o banco todo para trás. Uma pessoa da minha estatura ainda tem 3 dedos para o banco dianteiro. Cara, isso é muito bom. Isso demonstra realmente a capacidade desse carro aqui em termos de espaço interno. Olha, o Kill, ele tem 1,85 m. 1,85 m, né, Kill? Ele tem 1,85 m. E bom, uma pessoa de 1,73 m, 1,75 m vai confortável aqui, viu? Mas olha, não é só isso que esse carro oferece em termos de espaço. Para a gente fechar esse tema, vamos lá no porta-malas que eu vou te mostrar. E esse aqui é o principal ponto desse carro em termos de espaço. Porta-malas aberto, acionamento eletrônico. E olha o verdadeiro latifúndio que tem aqui também. Se o espaço interno não pecou, você imaginava que o porta-malas dele ia pagar o preço, né? Mas não. Aqui você tem um porta-malas com espaço excelente. Olha a GAC, mandou muito bem no aproveitamento de espaço aqui, viu? Realmente muito interessante. Ainda tem um assoalho aqui com pneu reserva, né? Um step de uso temporário. Coletezinho, triângulo de sinalização, macaco, chave de roda. Tudo muito bem organizadinho aqui. E olha, abertura e fechamento eletrônico. Realmente muito bacana, né? Mostra que esse carro aqui tem muita tecnologia, tem muitos atributos e vai incomodar bastante, viu? Agora vamos falar de motorização? Vamos lá na dianteira que eu vou te mostrar o responsável por mover esse carro aqui. A gente está falando de um conjunto híbrido. Um motor elétrico, um motor a combustão. Dá para ver os dois aqui, olha, motor a combustão desse lado, conjunto elétrico do outro, os líquidos de arrefecimento. E bom, você deve estar curioso para saber como é que esse carro anda, né? A gente já mostrou ele demais por todos os ângulos, mas agora vou mostrar como é que ele anda. Você me acompanha? Vambora? Você vai ser meu passageiro, você vai entrar comigo nessa. Vambora! Bom, para falar de potência aqui no GS4, vale ressaltar que esse carro tem um conjunto híbrido que totaliza 235 cavalos. Para um carro desse porte, desse peso, esse conjunto leva bem o carro. Você não vai ter um desempenho excepcional, mas você também não vai passar aperto não. No modo esportivo, ele realmente responde. São 3 modos de condução diferentes e realmente você começa a ter uma noção de quando você tem a possibilidade de pisar. Eu estou no modo econômico e no mesmo momento que eu coloquei o modo esportivo, o carro já deu uma chegadinha para frente, ou seja, o acelerador já fica bem mais sensível, você tem uma resposta realmente muito melhor em termos de desempenho. Mas vamos lá, se você procura um carro dessa categoria, provavelmente o desempenho não seja aquele fator principal que vai fazer com que você compre ou não o carro. Eu estou dizendo que o desempenho desse carro é ruim? Não, estou dizendo que o desempenho dele é justo, não muito mais do que isso. Você pode pisar, pode, né, tentar recorrer aí a diversos fatores, mas ele não vai te entregar nada acima da média. O que você vai ter aqui é um desempenho justo para que você consiga de fato ter uma mobilidade boa. Ele se recupera bem, né? Saindo da inércia, quando você está no semáforo, por exemplo, você realmente nota que ele vai bem, mas não é aquela coisa assim de colar as costas no banco, não. Para falar de dirigibilidade, esse carro tem muitas coisas legais, muitas tecnologias. Vamos começar falando do ACC, o Adaptive Cruise Control. Esse carro tem o ACC, ele tem assistente de manutenção de faixa, que dá aquela puxadinha no volante para corrigir a trajetória caso você esteja invadindo a faixa. Se você por acaso se distraiu ali, está invadindo a faixa do lado, né, ele dá aquela correção para você. Esse carro também tem câmera 360, aliás, as câmeras dele tem uma definição muito boa. Realmente a imagem que aparece aqui na central multimídia é muito legal. Tem alguns outros pontos muito legais, como por exemplo o head-up display, que projeta aqui na frente as informações de velocímetro, modo de condução e até a distância que eu estou do carro da frente, por exemplo, né? Ele me diz se eu posso ou não executar a manobra de troca de faixa aqui, colocando uma faixa vermelha ao lado direito, por exemplo, se tiver um carro no meu ponto cego. E ele também conta com alerta de ponto cego nos retrovisores
E retrovisores, aliás, que são bem grandes, eles dão realmente uma noção muito grande do que está acontecendo aqui nas laterais do carro, e isso é muito bom porque esse carro tem uma coluna traseira muito larga. Você pode ver que ela sai ali da porta traseira e vai até a janela traseira, então você não tem visibilidade tão grande assim naquela área. E aí, tanto os retrovisores quanto o alerta de ponto cego e até as câmeras, elas conseguem suprir, né, essa falta de visão que você tem naquele canto. Direção elétrica progressiva com a calibração que eu particularmente gostei muito. Ela é muito leve nas velocidades mais baixas, isso facilita muito a manobra, realmente fica muito macio manobrar esse carro, né? A direção bem leve, e conforme você vai aumentando a velocidade, ela vai pesando de forma progressiva, mas sem parecer aquela coisa artificial, sabe? Aqui eu tô a 80 por hora, se eu chegar a 100 por hora, ó, cheguei a 100 agora, numa pisadinha de meio pé. Ele já pesa um pouquinho mais o volante e torna realmente mais segura a condução. Outra coisa que me chama a atenção aqui, em termos de dirigibilidade, é a suspensão. A suspensão desse carro tem uma calibração muito boa mesmo. Ela filtra as irregularidades, ela contém as inclinações da carroceria nas curvas, isso tudo sem tirar o conforto. Então, eu confesso que eu gostei muito do resultado aqui, aliado às rodas, né, tem um perfilzinho um pouquinho mais baixo, priorizando a estética nessa versão aqui, que é a topo de linha, mas não prejudicam em nada todo o conjunto, nem mesmo o conforto. Os freios dele são regenerativos, né? Eles ajudam a carregar as baterias, né? E ainda assim eles freiam muito bem, então realmente muito interessante esse conjunto aqui. E você consegue acompanhar tudo isso aqui pelo quadro de instrumentos, que é uma tela digital com uma ótima definição, muito legal. E você tem várias informações aqui. Eu particularmente gostei muito desse quadro de instrumentos, dá um verdadeiro show. Nos BYD, por exemplo, que é um quadro menorzinho, com uns grafismos de um gosto duvidoso, cores um tanto esquisitas. Confesso que esse fundo preto aqui me agradou muito. E olha, para falar em conforto, tem muita coisa para falar aqui nesse carro. A gente pode começar falando, por exemplo, isolamento acústico caprichado, viu? Eu tô agora num trecho de asfalto bem ruidoso e o barulho que invade aqui a cabine é extremamente confortável, não é nada demais. Agora eu já peguei um asfalto menos poroso, né? E já melhorou a questão de ruído. Você tem, por exemplo, um bom isolamento do motor a combustão, né, do ruído quando ele entra em funcionamento, do vento, né, de ruídos externos, como por exemplo outros carros, motocicletas passando. Realmente muito interessante. Os bancos são muito confortáveis. O carro tem uma excelente ergonomia também, e isso colabora tanto para a dirigibilidade quanto para o conforto. Vale ressaltar que os dois bancos dianteiros aqui, eles têm ajuste elétrico. Outra coisa que eu gostei muito, também o ar-condicionado de 2 zonas, ele gela muito bem a cabine, né? Você pode escolher aqui cada um a sua temperatura, e ele gela muito bem a cabine. Tem até um comandinho aqui, uma nevezinha aqui no volante, para demonstrar que realmente ele também pode ser comandado por aqui, no canto da tela, ou então tocando na temperatura aqui na tela. Você vê esses dois difusores aqui no centro, né? Um aspecto bem diferente realmente em termos de design, mas realmente eu gosto muito do que eu vejo aqui. Essa versão do vídeo que você está vendo é a Elite, a topo de linha. Ela é muito interessante e bem equipada também. Só que a versão de entrada ela deixa a desejar no quesito itens. No lado de fora, a versão mais cara tem rodas aro 19, enquanto a de entrada tem rodas de 18 polegadas. Outros itens que a versão mais cara tem e que a mais barata ficam devendo são os retrovisores elétricos retráteis e com desembaçador, o porta-malas com abertura e fechamento elétricos e também o teto panorâmico. No interior, as diferenças ficam nos bancos de couro na topo de linha, a mais barata tem apenas bancos de tecido, o revestimento do volante, que é mais caprichado na mais cara, luzes ambiente e a quantidade de alto-falantes, isso sem contar também no carregador sem fio, que a versão de entrada não tem, e o head-up display. O quadro de instrumentos é maior na versão mais cara,
e ela também conta com câmera 360 e o kit ADAS com mais recursos. Pela diferença de preços e de itens, pode ter certeza, vale muito a pena ir na versão mais cara. A mais barata não é um custo-benefício muito interessante não. E um ponto que pode fazer muita gente pensar duas vezes é a rede de concessionárias. Tá, vamos lá, a marca chegou ao Brasil em 2025, então é natural que ainda tenha um número pequeno de lojas. Até o momento, as vendas da GAC foram muito brandas no território nacional. Esse com certeza é um ponto que deve deixar muita gente desconfiada. Então, se você leva o pós-venda em consideração, a quantidade de lojas no Brasil e até a revenda, isso ainda pode ser um ponto de atenção para muitos consumidores. Vamos lá, para falar de consumo, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, o consumo urbano desse carro aqui gira em torno de 14 km por litro. É bom, particularmente é muito bom. Para um carro desse porte, desse peso, né? Você dificilmente espera fazer 14 por litro num carro desse. Tudo bem, a gente está falando de um carro híbrido, mas é um número um tanto coerente. Vale ressaltar que o consumo do Inmetro, dependendo da situação, ele é um tanto conservador. E é possível sim conseguir um consumo melhor nele, né? Então é algo que me chama muito a atenção. Aliás, os carros híbridos, eles de fato têm uma grande vantagem, que é a possibilidade de você usar duas formas, né? O modo elétrico ou motor a combustão. Você consegue ter uma autonomia maior e realmente acaba sendo muito interessante. Para a realidade do brasileiro mesmo, carro híbrido hoje talvez seja a questão ideal, seja o modelo ideal. A gente ainda não tem uma eletrificação, né, uma estrutura tão grande assim de eletrificação. Então, para viajar com carro elétrico pode ser um problema, você vai ter que planejar muito bem, enquanto com carro híbrido você enche o tanque de combustível e vai embora, não vai ter esse problema. Bom, essas foram 10 verdades que você precisava saber a respeito do GS4. É um SUV híbrido com bons atributos. Se você gostou deste vídeo, desse formato de avaliação, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para não perder nada, para ver pontos positivos, negativos, ver avaliações detalhadas, enfim, esse universo dos automóveis em geral. Se inscreve, ativa o sininho para você acompanhar aqui com a gente. Por hoje é só, mas tem mais vídeo, eu vou deixar duas sugestões aqui no final para você. Valeu, gente! Por hoje é só, mas tem mais vídeo, eu vou deixar duas sugestões aqui no final para você. Valeu!